Luiz Paçoca. Eu sempre invento um D aí no meu nome, aí eu prefiro que seja só Luiz Paçoca. Luiz Paçoca. Estou tentando aumentar seu nome aqui para ver se você conseguir arrumar o equipamento em tempo. Obrigado, professor. Boa noite a todos que nos ouvem pela rádio, portal Câmara, redes sociais, presidente Cleves, doutor Rafael, colegas vereadores, funcionários da Câmara. Como sempre, com o líder do governo, quero dizer o seguinte: o senhor disse aqui que a desinfecção continua sendo feita e, nesse momento que a cidade registra 4 casos, ela se torna mais importante, no meu ponto de vista. Quero dizer do lixão lá da Estiva, da limpeza que eu venho pedindo há 2 anos e ela está sendo executada agora. E quero dizer também da cobrança que faço aqui há 2 anos também da estrada do Munjolinho, que agora arrumou e ficou muito boa. Quero dizer em relação aos EPIs, no combate ao coronavírus. Recebi pedidos dos funcionários da Secretaria de Serviços Gerais e Transportes, que lá não se tem álcool gel, que no banheiro não tem sabonete, eles não estão ganhando máscara e o bebedouro estava sem copo de água. Depois, se o líder do governo quiser dar alguma explicação, porque lá trabalha, fica à vontade. E em relação aos EPIs da saúde, e aí eu vou até pedir licença, presidente, se eu estender aqui um pouquinho, porque eu vou ler a resposta que o prefeito deu no ofício para nós, que os funcionários da saúde reclamaram da falta de alguns EPIs e me deram de exemplos aventais. E no ofício que eu, vereador Paulo Henrique, vereador José Aldair, vereador Rubim Dertivete fizemos, o prefeito deu uma resposta. Então, vou ler aqui para esclarecer. Então, a pergunta era o seguinte: que sejam feitas todas as medidas de prevenção e disponibilização de EPIs para os servidores públicos que estão trabalhando normalmente, tais como os enfermeiros, médicos, garis, serviços gerais e outros. Aí a resposta do prefeito. A Secretaria Municipal de Saúde, além de reforçar as medidas educativas de esclarecimentos e de proteção a todos os profissionais de enfermagem e a população em geral, vem disponibilizando os EPIs, principalmente para as equipes de enfrentamento direto. Estamos encontrando alguma dificuldade na aquisição desses equipamentos, portanto, as providências estão sendo tomadas. No entanto, é importante ressaltar que alguns servidores, como os da coleta de lixo e serviços gerais, ainda são resistentes ao uso das máscaras e luvas, embora informados constantemente da necessidade de utilização e do risco que correm. Então, em relação aos EPIs, a resposta oficial do prefeito aqui é que havia algumas dificuldades para a aquisição de alguns. Depois, se o líder do governo quiser confirmar se já superou essas dificuldades, porque esse ofício foi respondido no dia 15 de abril. Se tiver alguma novidade em relação à compra dos EPIs, o líder do governo pode depois dizer para a gente. Também em relação ao líder do governo, Manuel Vicente, a capina química está sendo feita? Se o senhor puder... Tá, depois o senhor responde. Então, o senhor anota aí que eu quero saber também se o serviço de troca de lâmpadas já restabeleceu, porque eu conversei com a secretária de obras há uns 20 dias atrás e ela falou que estava sem o serviço desde janeiro. A sinalização das obras que precisa se fazer, como da passarela, da ponte da quadra e outras que tenham por aí, porque a sinalização está ruim, especialmente a da passarela, que no meu modo de entender significa risco. E saber também da reta escavadeira que estava em Varginha, para saber se por lá ela continua ou se ela já chegou no município. Fora isso, o assunto importante que eu tenho para tratar aqui, porque as questões da pandemia, o município tomou algumas precauções que eu acho que são corretas do ponto de vista do isolamento social, e agora o município vem e flexibiliza. E, como disse os colegas vereadores, a flexibilização demanda fiscalização. Então, eu acho que esse é o caminho, isso tem que ser feito, porque Itanhandu, que eu sempre gosto de dar como exemplo bom, infelizmente, na nossa região, hoje é um exemplo ruim,
Nós temos 4 casos confirmados, ao passo que nenhum outro município das Terras Altas da Mantiqueira, pelo menos até onde eu tenho conhecimento ontem, não tem nenhum caso registrado. Então, é só Itanhandu que está com essa pandemia, com esse vírus andando pela cidade. Mas, enfim, as questões de fiscalização são de extrema importância nesse momento, já que flexibilizou. E, por fim, eu quero dizer do que eu disse aqui na reunião passada em relação às cestas básicas da lei federal que autoriza os municípios a entregar cestas básicas para os alunos. Então, fizemos um requerimento, protocolamos junto ao Ministério Público, requerimento esse assinado pelo vereador Paulo Henrique, vereador Zé Aldair, vereador Rubim Dertivete e eu, e, naturalmente, protocolamos esse ofício ao Ministério Público, porque o Ministério Público é o fiscal da lei. Se a ação vai executar, no meu modesto entendimento, quem pode ajudar a fiscalizar ela é o Ministério Público e nós, vereadores, também fiscalizamos dentro das nossas limitações. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte: no ofício que nós mandamos para o prefeito, e está aqui a resposta também, ele também respondeu em relação às cestas básicas. E eu também vou pedir a permissão para encerrar, mas ler aqui, presidente. Qual que foi o pedido dos vereadores? Que sejam realizados estudos para a distribuição da merenda escolar para as famílias necessitadas. E, naquele tempo, fizemos via assistência social o pedido, vez que estes alimentos possuem prazo de validade curto, podendo ocasionar sua perda. Então, o prefeito respondeu. No dia 30 de março, foi aprovado o projeto de lei federal 786 de 2020, que garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes que tiverem suspensas as aulas na rede pública de educação básica, devido à pandemia do Covid-19. O que eu quero dizer com isso? Nós, como vereador, fizemos nossa parte. Estamos pautados numa lei, que é a lei federal, artigo 21A da lei. Estamos pautados na ação que o município já tomou de distribuir algumas cestas básicas. E diz mais o prefeito aqui na continuação da resposta dele, que é muito longa, aí eu não vou ler toda, mas que, como as escolas públicas estão fechadas por causa da pandemia, os alimentos deverão ser distribuídos aos alunos. Então, como vereador, fizemos nossa parte em relação a solicitar o estudo ao prefeito, fizemos a nossa parte em recorrer a quem é o fiscal da lei, que é o Ministério Público, e aguardamos uma posição da Prefeitura em relação a se fez o estudo ou não. Fizemos também por requerimento isso, porque a questão é o seguinte: vários alunos, provavelmente, fazem sua principal alimentação na escola. Foram entregues, salvo engano, 57 cestas básicas. O município tem em torno de 1.000 alunos. Então, tem muitos alunos que provavelmente estão necessitando desta contribuição alimentar, porque é o que eu defendo aqui sempre desde o começo, desde o primeiro ofício, a questão do amparo alimentar do município, ou via assistência social, ou via Secretaria de Educação. Hoje eu vejo mais viável, e vou me aprofundar nos estudos, para que via Secretaria de Educação possa atender a maior parte dos alunos que passam essa necessidade. São municípios muito maiores, mas Lavras, por exemplo, entregou, com a parceria do presidente da Câmara, lá, presidente, 10.000 cestas básicas à sua população de 92.000 habitantes. Então, é uma ação que é possível, é uma ação que a lei determina e é uma ação que o município começou a fazer. Agora, quem pode resolver isso e praticar essa ação? Somente o nosso prefeito. Por isso que eu peço a ele, mais uma vez aqui pelos microfones agora, que ele estude essa possibilidade
e atenda à maioria da possibilidade dos alunos, que são aqueles que muitas vezes vão para a escola para fazer lá a sua melhor refeição. Então, assistência alimentar, para mim, nessa hora, é o mais importante. Muito obrigado, boa noite. Passo a palavra ao vereador Paulo Henrique.